Mas a gente vai seguir agora para fechar o nosso encontro, olhando para a perspectiva do parlamento. A gente sabe que, para viabilizar essa agenda, a gente precisa garantir a segurança jurídica necessária e é o parlamento o espaço para esse debate. Então, a gente está muito feliz em contar aqui com 3 lideranças que têm sido protagonistas nessa agenda no âmbito do Congresso, tanto o Congresso Nacional quanto o Executivo Estadual. Então, a gente está super feliz aqui em convidar o presidente da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e deputado federal, Arnaldo Jardim. O diretor da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo e deputado federal também, Vitor Lippe. E, para brilhantar ainda mais a nossa mesa, a deputada estadual Marina Elô. Marina, seja muito bem-vinda. Passo aqui a palavra para o nosso mediador, que vai conduzir os debates. Obrigada. Vamos lá, eu continuo aqui. Obrigado pela presença. Eu já quero começar ouvindo a Marina, por favor. A gente está num intenso debate sobre transformação ecológica no governo federal, níveis estaduais e municipal, né? Esse é um debate que entrou na agenda política e acho que todo congressista entendeu que essa agenda é importante. E ela passa por pontos simples. Acho que a gente cuidar das nossas cidades e dos estados para melhorar a qualidade de vida da população tem sido importante. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que você tem feito isso dentro da sua agenda, como é que você enxerga valor nesse tipo de política e como essas políticas são importantes para o desenvolvimento do Estado, do país. Obrigada. Boa tarde a todas e todos. É um prazer e uma honra estar aqui, junto com referências na política para mim, e falando de um tema tão importante. Eu, aqui do lado, me formei na AGV, onde eu aprendi que competitividade tem a ver com os nossos ativos e a nossa produtividade. E quando a gente vê um painel falando do Brasil competitivo, colocando o meio ambiente e a transição ecológica como pilar principal, a gente precisa reconhecer um avanço muito grande dessa agenda no Brasil, uma percepção de urgência da pauta. Então, eu fico muito feliz de estar olhando e vivendo e percebendo isso, o quanto que a gente já está entendendo isso como uma prioridade. Eu tive a oportunidade de prestar o programa de trainee da Natura e trabalhar na Natura por muito tempo, então foi muita alegria vê-la aqui, essa empresa que me ensinou muito sobre o que é essa transição ecológica na prática, olhando para a indústria, mas foi o tema que me trouxe para a política, porque eu tenho certeza que passa pela política as grandes transformações que a gente quer ver na sociedade, e a discussão dos governos subnacionais na posição da transição ecológica ela é fundamental, porque quanto mais próximo a gente chegar da vida das pessoas, mais a gente vai conseguir trazer a capilaridade necessária para que essa agenda se materialize e se transforme em competitividade. Então, quando a gente olha aqui para o Estado, tem 3 grandes elementos que o Estado pode fazer e tem 3 grandes frentes para se atacar, né? A gente está falando sobre descarbonização, a gente precisa parar de desmatar, a gente precisa mudar e fazer uma transição de matriz energética, e falando muito de modais de mobilidade, e a gente precisa incentivar outras formas da indústria e da bioeconomia de acontecerem no nosso país. Quando a gente olha para São Paulo é um grande potencial de indutor dessa agenda no país. É onde estão as nosso principal parque industrial, onde tem a maior possibilidade de fazer essa transformação em todos os campos, é onde está a nossa tecnologia, e nós, da perspectiva política, temos muito a fazer, em 3 grandes frentes. A primeira é como que a gente apoia e articula os municípios. E aqui eu vou falar um pouco mais dessa pauta. A gente tem o prefeito Caio aqui, que não me deixa mentir, que é um grande desafio para isso chegar até a ponta. A gente tem uma possibilidade, uma particularidade de ter no estado de São Paulo uma academia muito forte. A gente tem as 3 maiores universidades do Brasil, né? Unicamp, USP e Unesp aqui, que tem muito a oferecer e a contribuir nessa discussão. E a gente tem um desafio de como incentivar e pensar uma legislação inteligente para isso, que seja progressiva e não regressiva ainda mais. E isso tem acontecido com muita clareza, mas ainda de forma muito fragmentada. O Estado de São Paulo foi um grande pioneiro, em 2009, em criar a sua política estadual
de mudanças climáticas, e a gente ainda não conseguiu articular uma agenda única em torno disso, que traga todo mundo para a mesma página e coloque uma articulação. Acho que o Arnaldo, que sabe falar bem disso, dentro dessa possibilidade. A gente vem com governos que discutem e coloquem isso, mas a gente ainda não tem a clareza da urgência que traga mais competitividade para o Brasil. Você tem percebido a disposição do governador Tarcísio para fazer esse debate? A gente tem um bom diálogo. A Natália, que é a secretária de Ambiental, Infraestrutura e Logística, tem uma grande percepção do quanto que isso também é uma agenda de competitividade do Estado. A gente tem avançado em regulamentação, então, de reflorestamento. O Refloresta São Paulo tem um grande papel nisso, compromisso com Mata Atlântica. Mas, na minha opinião, ainda falta uma clareza do quanto que isso é uma agenda também econômica, também é uma agenda de futuro, e colocar orçamento para isso. Acho que muitos de vocês sabem, mas qual é o orçamento do Estado de São Paulo? Alguém Eu sei sabe? que é o segundo maior do Brasil, isso já é muito representativo. Dá um chute aí, alguém, qual é o orçamento do Estado de São Paulo hoje? Bom, você não vale, né? Mas ainda bem que a gente está em torno de 320 bilhões de reais, é o orçamento do Estado de São Paulo, e é onde a gente coloca o dinheiro, é onde a gente vai ver o resultado. E a gente precisa ter mais clareza onde que a gente está colocando o nosso dinheiro para essa transição de matriz energética, para essa transição de modelo de economia. E essa é uma briga que a gente vem tendo na Assembleia. A gente falou aqui um pouco sobre regulamentação, e até me chamou bastante atenção quanto que a gente fala, quanto que falta regulamentação. Porque eu também tenho uma perspectiva que o Brasil tem bastante lei, tem bastante regulamentação. Acho que todo mundo busca uma lei para si mesmo, porque, na verdade, o que a gente busca também é uma maior implementação do que tem já em lei. A gente já tem muita coisa colocada, a gente precisa implementar, a gente precisa cobrar e fiscalizar, e a gente precisa garantir um sistema e um setor com mais clareza do que funciona. Não adianta a gente fazer mais muitas leis que tragam mais complexidade e mais... nesse processo, o doutor Jorge sabe bem, a gente precisa de mais facilidade de clareza, regras claras. E isso São Paulo pode ser muito pioneiro. São Paulo tem tudo. A gente tem indústria, a gente tem um agronegócio, que o Arnaldo pode falar com muito mais propriedade do que eu, super moderno, que está provando que é possível fazer agricultura de baixo carbono. Tem um potencial de transformação e onde tem a maior concentração da nossa população. A gente tem um mercado consumidor muito significativo. Aqui a gente pode fazer as transformações que podem impulsionar o Brasil como um todo, mas a gente precisa ter mais clareza de um plano estratégico para olhar para essa pauta, e não como um detalhe no nosso programa do governo. Então, esse é o que a gente vem lutando aqui na Assembleia, que a gente vem lutando na política, e com muita certeza que dá para fazer. Dá para se tornar uma referência global e brasileira. Ótimo. Deputado Vitor Lippe, o senhor está aqui cheio de anotações, eu estou curioso demais para entender a hierarquia desse conteúdo. Quero entender para o senhor, quero que o senhor conte um pouquinho para a gente aqui sobre como é que o Congresso, como a Câmara dos Deputados, o senhor em parceria com o deputado Arnaldo Jardim, estão trabalhando essa pauta muito ambiciosa, importante. A gente já viu que o capital está todo em polvorosa, aguardando o nosso Congresso se posicionar. O presidente Arthur Lira já sinalizou que a pauta verde é uma prioridade e que ele vai tocar essa agenda. Queria ouvi-lo um pouquinho sobre o assunto. Muito bem. Bom, primeiro queria cumprimentar e dizer do privilégio de estar aqui pela qualidade do que foi discutido aqui. Nosso querido amigo, que é um grande incentivador de temas estratégia do Brasil, que é o nosso querido Jorge Gerdau, que começou lá atrás com esse movimento Brasil Competitivo. Na época, eu era prefeito lá de Sorocaba, e eu ficava louco para poder ganhar um prêmio e ir lá para Brasília de melhoria de gestão. Naquela época, o grande desafio era melhorar a gestão pública. Então, parabéns, porque você foi agora para o parlamento, e estava aqui pela manhã o Alexis Fontaine, que começou como primeiro presidente. Você está aqui ainda, desculpe, eu olhei, se não estava, agora voltou. Então, Alexis retomou essa agenda, reforçou essa agenda através de uma frente parlamentar, e comentar nosso querido Arnaldo Jardim, que é um craque também, um grande exemplo, uma pessoa que inspira todos nós aqui pela qualidade do trabalho que faz. Ele é... Aquelas coisas maravilhosas que acontecem, né, em todos os lugares, na política também, está aí o Arnaldo para provar isso. E queria também comentar a Patrícia Ellen, em nome de todas as mulheres aqui, e, obviamente,
da Tatiana. Vocês têm feito um trabalho maravilhoso. A apresentação da Patrícia aqui é algo que serve também de muitos dados que ela conseguiu fazer. Também ela é uma especialista em gestão e planejamento e tal. Cumprimentar o Veloso aqui, seu nome, todas as indústrias aqui representadas. Mas eu sou grande, como vocês, um grande entusiasta do Brasil. Cumprimentar todos os outros amigos que estão aqui presentes, não vou para o tempo é pequeno. Ainda mais está na hora do almoço, né? Mas eu queria dizer aqui que nós temos tido um congresso reformista, apesar das mudanças, muda presidente da Câmara, muda presidente do país, direita, esquerda, mas o congresso, e eu sou testemunha disso, há 8 anos atrás, doutor Jorge Gerdau, eu reuni um grupo de investidores, empresários, perguntei para eles, fizemos uma oficina lá em Sorocaba, viu, Marina? Cumprimentar o seu trabalho bonito. E eu perguntei para eles quais são as 5 mudanças, as 5 que o Brasil precisa fazer para voltar a crescer e gerar empregos. E nós estamos trabalhando nessa pauta. Está demorando, mas nós estamos no caminho certo. Então, a primeira era a questão tributária, viu, Patrícia? 5 mudanças que o Brasil precisava fazer. Isso foi a primeira é a tributária. A segunda é a questão trabalhista, que era o pior do mundo, o lugar mais inseguro, com o maior número de ações trabalhistas no mundo. Por sinal, a gente tinha aqui, somadas as ações trabalhistas do mundo inteiro, não era o que o Brasil tinha, um negócio assim inacreditável. A terceira questão era o custo financeiro, né? Que ainda é bom. Então, nós temos o pior sistema tributário do mundo, tínhamos o pior sistema trabalhista do mundo e os juros mais altos do mundo. Não é fácil. O pessoal fala, mas por que o Brasil não cresce, né, com tanta coisa boa? Mas também... O melhor mercado para advogado do mundo. Pois é. Então, sem dúvida. Inclusive, nós temos mais advogado aqui que na Europa, né, inteira. Mas, enfim. Mas nós também tínhamos aí o desafio, segundo esses investidores, empresários e multinacionais que estavam aqui, nós precisamos fazer uma lei de PPPs e concessões para dar segurança para quem investe aqui, que isso é muito, né, precisamos atrair capital, tem muito investidor, mas hoje metade das PPPs e concessões estão paradas na justiça, então não é um bom número. E a outra questão era a gente preparar o Brasil para exportação, quer dizer, facilitar isso. E eu tenho trabalhado nisso, eu fui coordenador de planejamento do PSDB, eu adoro planejamento, e esse é o grande desafio para vocês que gostam de política ou que acham que a política é importante, é o grande desafio do parlamento, né, Arnaldo Jardim? A grande virtude do parlamento é que tudo acontece ao mesmo tempo. Esse é o seu maior problema. Então, qual é a prioridade, né? Então, essa é a questão, a gente definir as prioridades. Nesse sentido, a gente conseguiu fazer a reforma trabalhista, reduziu em 80% o valor das ações trabalhistas, em 40% o número de ações trabalhistas. Estamos fazendo uma reforma tributária agora, e eu tenho feito parte de todas essas agendas, porque é para isso que eu estou lá, para ajudar o Brasil de uma forma estratégica. E posso afiançar para vocês que nós estamos trazendo para cá as melhores práticas do IVA internacionais, as melhores práticas da OCDE, para que a gente esteja alinhado com os países mais desenvolvidos do mundo, quer seja Japão, Coreia, França, Canadá, né? Então, nós estamos trazendo para cá todas as boas práticas desse país e temos certeza que nós estamos no caminho certo. Houve muita... Eu acho que o pior problema que nós tivemos no nosso sistema tributário, viu, meu querido Luiz Furlan, foi a comunicação, porque todo mundo falou que ela era ruim, mas, na verdade, ela é ótima, muito boa. E nós estamos no caminho certo. Isso tudo está acontecendo, estava previsto já. A gente precisa agora aprovar no Senado. E, com tudo isso, a gente tinha também, portanto, a nossa indústria no Brasil é a que tem o maior custo do mundo. Então, é difícil competir, foi dito aqui, 20% mais caro produzir no Brasil, não é isso? Temos aqui os estudos que foram feitos pelo MBC. Exatamente. Nós somos dos melhores. Perfeito. Então, agora, acho que a gente tem 3 grandes agendas no Brasil para a gente melhorar o país. Primeiro, é capital humano. Não tem nada mais importante num país que as pessoas, né? A capacidade das pessoas, o conhecimento das pessoas, o preparo das pessoas. E aí eu acho que nós estamos muito mal, viu, Patrícia? Nossa qualidade de educação é muito ruim, nós estamos, enfim, estamos fora, muito abaixo da média do mundo.
no ambiente de negócio, estamos no caminho certo. Fizemos a trabalhista e a tributária, que é nos dois mais graves problemas. A tributária, eu estou lutando agora para que... Essa tributária é tão boa que eu não vou aguentar esperar 10 anos. A gente tem que puxar para 4, que eu acho que dá para fazer. Acho que o próximo trabalho, o pessoal fala, deixa aprovar, depois a gente luta para reduzir o tempo. Porque, tempo de transição. O tempo de transição não pode ser 10 anos. Isso é disruptivo para o Brasil. Nós vamos desonerar investimentos, desonerar exportação, reduzir custo interno, simplificar, acabar com a guerra fiscal. Isso muda a perspectiva de crescimento do Brasil. Isso reposiciona o Brasil no custo das empresas brasileiras. Deixa eu interromper um senhor um segundo. Eu tive com o Luiz Bichara, advogado tributarista. Ele tem ponderações sobre os efeitos sobre a economia circular. Estou dizendo que, no caso da economia circular, a gente tem uma tributação. Bom, já é mais caro você produzir a partir de recicláveis, né? Por exemplo, garrafa PET. Uma garrafa PET reciclável é muito mais cara do que uma garrafa PET feita em uma primeira escala. E ele tem questionado o fato de que o tratamento tributário para esse setor precisa ser olhado. E isso tem tudo a ver com a nossa agenda verde. É possível. É possível que essa observação seja feita. Mas hoje a indústria paga, em média, mais de 40%, aqui é o imposto sobre consumo, né, sobre produto, e possivelmente vai cair para 27%, já melhorou muito. Né? Então, a gente já vai ter uma condição muito melhor, além de não ter mais nada acumulativo também. Então, todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. Mas, como a indústria é a que sofre mais, é óbvio que ela vai ter uma condição muito melhor. Sim, isso é perfeito, perfeito. A regressividade, né? Perfeito. E aqui a gente viu algumas queixas que é verdade. A gente olha o copo, né? Todo lugar tem um copo cheio, um copo vazio e tal. Mas nós estamos no caminho certo. Eu acho que nós estamos começando a encher o copo. E eu queria trazer algumas coisas positivas disso daí. Foi falado muito aqui. Eu nem vou falar de descarbonização, porque já deram um show de dados aqui. Eu vou falar de outras questões que estão acontecendo no parlamento, mas que vão ao encontro disso que nós estamos falando aqui, de enxergar essas oportunidades. Eu tive com um diretor da JAICA, e ele teve lá em Sorocaba, a questão da Toyota e tal, e ele falou para mim uma vez, ele falou, olha, o Brasil é um país muito interessante. Se vocês aprenderem a fazer planejamento, o Japão vai ter dificuldades. Entendeu? Então, é isso. Quer dizer, nós precisamos planejar esse país. Ter visão sistêmica, visão estratégica, ter bons projetos. Aqui todo mundo falou, faltam bons projetos. O cara quer investir aqui, falta um bom projeto. Então, a gente vê o seguinte, a gente precisa ter cultura de planejamento, a gente precisa direcionar, a gente precisa ter prioridade. É isso que a gente tem que fazer no parlamento. Tudo vai acontecer lá porque é a casa de todo mundo, de todas as representações. Mas nós temos que ter um grupo, como é o do MBC aqui, pegando pautas estratégicas que fazem realmente impacto no desenvolvimento econômico e social, porque a gente acredita no desenvolvimento social, principalmente quando você tem o econômico, porque senão você vai distribuir o quê? Se não tem econômico, você vai empobrecer. E aí é muito difícil você redistribuir pobreza. Nós precisamos ter riqueza para poder redistribuir. Então, eu queria dizer aqui das coisas boas que estão acontecendo nesse momento, que eu acho que isso é uma forma de eu compartilhar com vocês o que está acontecendo dentro. Coisas boas. A combustível do futuro foi dito aqui, né, está próximo de ser aprovado, que fala aí do aumento da mistura do etanol na gasolina, mas também do biodiesel no diesel, também do querosene verde, que foi dito aqui. A biomassa, pessoal, é algo absolutamente incrível. Nós temos que botar. Biomassa é um patrimônio nacional. Porque ninguém tem o que nós temos de biomassa no mundo, talvez a Índia, mas isso reposiciona o Brasil nessa questão da descarbonização. A outra questão que eu queria comentar aqui, eólica offshore. Né? Hoje eu tive informação que tem mais de 90 projetos aguardando para eles poderem buscar através da energia, porque lá no Nordeste é um dos melhores lugares do mundo para energia eólica, e então há dezenas de projetos aguardando aprovação. Acho que nós vamos ter dezenas de bilhões de dólares de investimento lá. O marco legal da energia distribuída, que foi aprovado ano passado para a energia solar, sabe o que aconteceu? O Brasil hoje já passou a eólica. Olha como o Brasil responde rápido quando você tem política pública. Eu não acho que o governo tem que fazer tudo, não, mas ele tem que ser um indutor, ele tem que ser um catalisador, ele tem que ser um estrategista para a coisa acontecer. Então, nesse sentido,
Está muito bem, mas aí nós queremos agora o quê? Que seja fabricado aqui no Brasil, né? A gente tem a cadeia completa aqui, não trazer tudo da China, nada contra a China, mas eu acho que eu prefiro o Brasil desenvolvido, né? E produzindo aqui com indústria nacional. Para isso, tem uma legislação agora que melhorou, foi aprovada, nova lei de semicondutores, nós incluímos isso. E deveremos ter a medida provisória de semicondutores, que também vai permitir a gente ter ampliação de produção de semicondutores, ainda esse ano enviada pelo governo para a nossa Câmara Federal. A outra questão boa, regulação do mercado de carbono, já foi dito aqui, não preciso falar. O arcabouço fiscal bom, que foi aprovado lá, o governo mandou, nós melhoramos muito, acho que hoje ele está bastante equilibrado, responsável. Mas tem um desafio de achar dinheiro para cumprir as metas, né? Isso a gente não pode ignorar. Sim, mas nós estamos no caminho certo. Eu acho que você não consegue fazer tudo muito rapidamente, mas eu acho que ele é realista, né? E eu acho que a gente vai estar muito próximo de conseguir cumprir aquilo. A outra questão, a aprovação de uma nova lei de redução de obrigações acessórias. O Brasil, vocês sabem, é 10 vezes mais caro. A indústria gasta 10 vezes mais dentro, ou a empresa brasileira, do que lá fora. Isso não dá. Então, nós precisamos simplificar. Isso foi aprovado, precisa agora o governo regulamentar. Nós estamos criando, inclusive, um grupo de trabalho lá para acelerar isso, para desburocratizar, simplificar, facilitar. Outra questão boa, fortalecimento do BNDES, fundamental. Nós sabemos que os juros dos bancos do Brasil são os maiores do mundo, e isso é inviável, né? Então, quem pode ajudar nesse momento? Eu acho que é o BNDES. Então, o BNDES está sendo fortalecido. Nós quase perdemos o BNDES, quase perdemos. 2 vezes. Então, graças a Deus, alguém entendeu que o BNDES é estratégico, é fundamental, e está discutindo os temas transversais do Brasil para que ele possa dar o melhor impacto no resultado. A cobertura, nosso leilão 5G, 4G foi um sucesso no mundo, foi considerado um modelo internacional, então está avançando. Nós estamos, sabe quantas... O Brasil é muito empreendedor, compartilhar isso com você. Sabe quantas pequenas operadoras locais de brasileirinhos, brasileiros humildes, né, simples, lá do interior, hoje quantas empresas estão colocando banda larga hoje no Brasil? 20 mil empresas. Isso é o Brasil. O Brasil responde rápido quando você tem, sabe, é política pública. Então, nesse sentido, a banda larga hoje, as grandes operadoras atendiam 23 milhões de habitações aqui no Brasil. Agora, as pequenas operadoras estão com 24 milhões, passaram as grandes operadoras do mundo. Para vocês verem os números do Brasil. Outra questão muito importante, a discussão da nova lei do bem. A gente está atualizando a lei, estamos trabalhando. Cadê o nosso representante do Ministério da Fazenda aqui? Acho que ele já foi. Ah, já foi. Bom, estamos trabalhando lá, porque... você quer dizer... então, isso. Então, a lei do bem, o que a gente está fazendo agora, que é uma mudança muito importante, permitindo a inovação aberta. Certo? Isso é fundamental. Isso vai trazer muito mais apoio às nossas startups, que estão crescendo muito rapidamente. É incrível o número de startups que estão saindo. Isso é uma economia que interessa muito, porque é uma economia do conhecimento, economia tecnológica, é TI, enfim, é empresa que veio para rapidamente trazer novas soluções. Então, isso vai permitir, inclusive, a questão dos fundos de investimento, a possibilidade de contratos com empresas pequenas, médias e grandes, isso ser contabilizado. Esse trabalho aqui, que certamente eu gostaria que o nosso Arnaldo Jardim falasse sobre o PATENHO. Eu estava lendo, enquanto a gente estava vendo ali, a aceleração da transição energética. Interessantíssimo esse projeto aqui. Está aqui o autor, né, junto com... Né? Então, acho que você vai falar sobre isso. Estou terminando. E eu acho que a gente está melhorando também uma outra... Eu falei, capital humano, ambiente de trabalho, ambiente de negócio, perdão, custo Brasil, e pesquisa e inovação. Estamos melhorando nisso também. Está avançando esse conceito de triple hélice. A gente vê as universidades já mais abertas. A Embrapi está fazendo um trabalho incrível, incrível no Brasil, com o modelo alemão, modelo americano, sabe? Está conseguindo realmente aproximar aí, centros de pesquisa com empresas, com indústrias, né? Então, houve um aumento muito significativo de recursos do BNDES para pesquisa e inovação, da FINEP,
O Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, pela primeira vez na história, não vai ser contingenciado, é 10 bi. Né? E conseguimos agora também, no BNDES, taxa TR, que vai ser, acho que 4,5%, que é menos do que a inflação, para financiar a pesquisa. Então, tem muita coisa boa acontecendo. Estamos agora montando um grupo de trabalho para a cadeia do lítio, que é uma coisa muito interessante. Nós vamos precisar de bateria, não é só em carro grande, mas acumulador de bateria para quem tem energia solar, esse é o futuro. E o Brasil tem uma das maiores reservas de lítio. E, por incrível que pareça, eu recebi a semana passada, nós tivemos um evento sobre isso, sobre cadeia de lítio. Nós estamos trabalhando nisso aí, começando. Mas eu ouvi falar que nós temos o primeiro lítio verde do mundo. Olha que interessante. Então, nós temos plástico verde, lítio verde, temos condições de fazer fertilizante verde. É muita agenda interessante, inclusive por conta do hidrogênio. Mas, enfim, tem muita coisa acontecendo e eu gostaria de trazer assim, essas questões que mostram o seguinte: apesar de a gente estar atrasado, nós estamos no caminho certo. E mais, para apenas finalizar agora a minha fala, esse grande problema do mundo e esse risco do mundo, que é a questão do aquecimento, né, do aquecimento global, ele passa, lógico, pela descarbonização. Isso é um grande problema, tanto para a Europa, vocês viram o custo que tem. Eu entendo que aqui no Brasil não é um problema, é uma solução, por conta das condições, né, que nós temos aqui, diferenciadas, tanto de biomassa quanto de energia renovável. Então, o que é problema lá é solução aqui. Nós precisamos ser muito rápido nisso, investir muito em pesquisa, encontrar novas formas de utilizar aí, os biocombustíveis, né, a biomassa nacional, e fazer com que a gente saia na frente para ter e além da floresta amazônica, que isso realmente pode trazer muito recurso de compensação de carbono. Então, eu sei que não respondi tudo que você queria, mas acabei falando muito mais. Muita, né? coisa. Mas eu passo agora, então, para o Arnaldo Jardim e agradeço muito. É uma alegria estar aqui. E eu anotei bastante coisa boa aqui, lógico, para a gente fazer uma reflexão e os contatos que a gente vai fazer depois. Obrigado. Maravilha. Deputado Arnaldo Jardim. O deputado Arnaldo Jardim coleciona uma biografia muito interessante. Foi secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, conhece as agruras do produtor rural, está em Brasília desenvolvendo um trabalho muito interessante de agenda verde, é um líder do agronegócio que tem total consciência de que a gente precisa preservar para desenvolver o país, gerar emprego, renda e melhorar a vida dos brasileiros. Queria que o senhor contasse um pouquinho para a nossa plateia o que o presidente Lira já te disse que vai tocar um pouco dessa agenda verde. O senhor está envolvido em vários desses projetos, como membro de comissão, como presidente de comissão, como relator de algum desses projetos. Queria que o senhor trouxesse um pouco dessa perspectiva do parlamento e da sua atuação e o que o senhor está vendo que vai ser feito nesse curto prazo. A gente não pode se esquecer que ano que vem é um ano de eleição, é um ano que o Congresso trabalha um pouco menos, mas a gente tem aí, sim, uma agenda importante, a agenda verde, no Legislativo, com projetos que devem ser votados nas próximas semanas, meses e, mais tardar, no primeiro semestre do ano que vem, não é isso? É isso mesmo, Timóteo. É um momento muito desafiador, mas é um momento de oportunidades. Eu acho que eu estou tendo o privilégio, depois vai ter debate, perguntas, se o tempo permitir, mas acho que nós estamos concluindo uma manhã extraordinária aqui, né? Esse é o último painel. Esse painel, até agora, e o Congresso, Tatiana, mais uma vez, Rogério, parabéns por toda a organização, na parceria com a AIA também, muito significativa. Ele nos permitiu, até agora, dar um balanço daquilo que são os princípios do movimento do Brasil competitivo. Acho que eles permanecem, doutor Gerdau, depois de tudo que nós debatemos, absolutamente atuais, não porque nada tenha sido feito. Eu partilho com o Lipe de que as coisas avançaram, eu partilho com a querida Marina Elou aqui, de que hoje nós vivemos um mundo mais plural, mais descentralizado, os estados têm papel e a sociedade um papel crescente. Aquilo que se faz hoje internacionalmente, de pactos com relação ao futuro, não é mais só uma relação de países. Hoje você tem tantas corporações econômicas, né, Furlan, que muitas vezes estabelecem regras, como você tem organizações multilaterais da própria sociedade estabelecendo também desafios.
o próprio debate da inteligência artificial, tá certo? Eu acho que ele vai ser conduzido muito mais por movimentos da sociedade do que talvez regulação que venha a partir de estados nacionais. Mas nessa atual agenda do Brasil competitivo, todos nós reiteramos a vontade de combater o custo Brasil, todos nós reafirmamos a vontade de que as reformas possam caminhar. Foi saudado agora pelo LIPE, a trabalhista se avançou, a previdenciária, a tributária dá um passo, mas, por exemplo, nós temos o desafio, e nós perfilamos, da reforma administrativa. Eu acho que isso sobra como uma questão endereçada a nós, do Brasil competitivo, e a nós, particularmente, do Parlamento. Isso é uma prioridade. Segunda questão, que eu acho que as conversas aqui um pouco pontuaram, mais precisamente os dados da Patrícia nos ajudam nisso. Mas eu vou sacar uma frase, porque não dá para fazer um raciocínio, seria mais longo. Mas eu acho que o Brasil pode voltar a ser destinatário da atenção e de recursos do mundo. Tá certo? De uma forma ou de outra, está viajando muito, está viajando pouco, mas o presidente Lula acabou com as suas iniciativas, recolocando o Brasil no centro de debates mundiais. Isso vai ser bom para nós. E a vinda do G20 aqui, o ano que vem, depois a COP30, vai nos dar uma formidável oportunidade. Nós não queremos rir de nenhuma desgraça alheia, mas é óbvio que a instabilidade da disputa Ucrânia e Rússia, agora a volta do acirramento no Oriente Médio, a questão da China não está conseguindo pegar de novo numa situação de pleno desenvolvimento, conduzem o Brasil a poder ser destinatário de recursos. E se nós associarmos a isso o papel que o Brasil tem do ponto de vista de questão ambiental, e aí eu entro na pauta aqui do nosso painel, e na incorporação que o Movimento Brasil Competitivo faz a partir de agora, da agenda ambiental, do baixo carbono, da busca para isso, isso dá ao Brasil uma condição de apelo extremamente diferenciada. O que tem que fazer? Garantir regras estáveis, garantir que segurança jurídica seja tônica e que nós possamos aí seguir adiante. Do ponto de vista do Parlamento, e aí vou me ater, então, depois desse passeio estritamente ao tema aqui em debate, foram elencadas, e muito bem, pelo LIPE, tá certo? As questões que nós vamos nos animar. Então, estou falando de uma pauta muito imediata. Nós temos que regulamentar o mercado de carbono, tá certo? Nós temos que avançar na questão do combustível do futuro, porque pega todo o capítulo do biodiesel e a Câmara vai acrescentar, porque não veio na proposta original, a questão do biogás e do biometano. Aqui, eu sei que isso tem sido um dos temas que tem sido tratado pela Marina Elou. O governador Tarcísio constituiu um comitê que trata da questão da indústria aqui em São Paulo. Isso foi colocado pela Fiesp como primeiro capítulo. Eu acho que São Paulo pode fazer uma coisa muito diferenciada. Nós temos a regulação da injeção do biometano já estabelecida pela Arcesp há 10 anos atrás, foi pioneiro, é referência, então isso cria um capítulo. Depois disso, nós temos a questão do desafio do financiamento, né? Nós precisamos fazer isso com equilíbrio fiscal. Essa sugestão desse projeto de lei vem no sentido de contribuir para que nós possamos ter um cenário aí agregado. Mas, se a pergunta é o papel do Parlamento na Agenda Verde, eu digo com muita segurança, o LIPE já deixou claro isso, mas eu me permito reafirmar que o Parlamento que fez a Lei de Crimes Ambientais, a Lei da Mata Atlântica, o Código Florestal, o Parlamento que tem tantas iniciativas como o PSA, Programa Nacional de Resíduos Sólidos e outras questões mais, o Parlamento está sintonizado nessa questão. Esse projeto que foi apresentado foi muito apoiado e incentivado pelo presidente da Câmara, pelo Arthur Lira, tá certo? E nós queremos agora, nos meses de novembro, pré-COP, nós vamos fazer uma agenda. Nós vamos trabalhar para regulamentar eólica de offshore, estou dizendo aprovar. Nós vamos trabalhar para aprovar o mercado de carbono. Esse próprio projeto nós podemos dar uma aceleração
no programa de aceleração da transição energética, nós vamos fazer, e o próprio PL Combustível do Futuro, nós pretendemos apresentar o parecer até o final de novembro. É uma corrida contra o tempo, mas para ver se isso forma um conjunto de decisões legislativas que sacramentem esse compromisso do Parlamento e do país com relação à economia de baixo carbono. Ótimo. Eu peço desculpa aos senhores, eu tenho inúmeras perguntas aqui para a gente fazer, mas o nosso tempo já estourou. Eu agradeço a participação de todos. Esse debate é importantíssimo. A gente sabe que do papel importantíssimo do Legislativo, seja em nível estadual, seja no nível federal, para dar segurança jurídica e abrir as portas para o Brasil receber investimentos. Obrigado a todos.